Saudações, hoje é o dia 2 de dezembro de 2022 e na realidade esse vídeo é tardio porque há algum tempo atrás um dos meus correspondentes, que prefere não se identificar, tinha me feito essa questão, né? Um pouco depois de eu publicar aqueles meus vídeos, o 313 e o 314, que um é sobre miso-homossexualia, né? Que seria o nome correto de homofobia, e o outro é sobre o enigma evolutivo da homossexualidade. E essa foi uma das questões que me foi feita posteriormente e que eu acabei não respondendo. Dizendo que, ao tratar do real problema da homossexualidade, qual que é o argumento que se utiliza nas noções mais sofisticadas, inclusive nas noções teológicas mais sofisticadas, para fazer uma crítica mais coesa da homossexualidade sem cair nessas bobagens que a gente vê normalmente, né? Nos meus vídeos anteriores, né, bom recapitular, o miso-homossexualia é basicamente uma crítica ao modo como o conceito de homofobia foi se distorcendo com o tempo, né? Porque ele originalmente significava você ter medo de ter você mesmo esse sentimento em si próprio, né? Então, esse medo era de você manifestar a homossexualidade. E aí sim, por projeção, ele pode levar a você a cometer atos até de agressão contra homossexuais, porque eles despertam em você o desejo, então você os ataca como uma forma de tentar matar o desejo em si mesmo, né? Mas infelizmente o conceito foi se distorcendo e acabou perdendo esse sentido originário, embora frequentemente se evoque esse sentido originário sem saber que ele era o que definia anteriormente o termo. E o outro vídeo é sobre o problema de você explicar como que a homossexualidade pode surgir, né, e pode se manter ao longo da experiência humana, sendo que ela obviamente não é seletiva, né, uma vez que ela prejudica o seu desempenho reprodutivo. E aí a tese que eu levantei é que sim, se a homossexualidade causa um prejuízo em termos reprodutivos, a bissexualidade, por outro lado, pode trazer um ganho em termos de sobrevivência. Então, se por um lado há um prejuízo reprodutivo na bissexualidade, porque você vai passar parte do seu tempo investindo em relações que não têm potencial reprodutivo, por outro lado, ela pode melhorar as suas chances de sobrevivência, mas está explicado lá. Então, isso explicaria a presença, a onipresença desse conceito em todos os lugares e culturas. Sempre, em tudo quanto é canto, existe o fenômeno da homossexualidade de forma totalmente intrínseca à experiência humana, né? E isso dá uma explicação de por que isso é tão comum, assim, entre aspas, né? Mas essa questão que eu coloco aqui agora é um pouco mais específica, né? Porque a ideia da própria rejeição à homossexualidade também é misteriosa em alguns aspectos, uma vez que você tenderia a pensar o seguinte, como o acesso à sexualidade, especialmente para o homem hétero, é tanto quanto escasso, tanto quanto difícil, qualquer competidor, né, que você tirasse da equação deveria ser um motivo de alívio para você, para o homem hétero. Quanto mais homossexuais, melhor, porque sobraria mais para ele. E mesmo assim, curiosamente, isso não se verifica. Na maioria das sociedades, especialmente nas mais primitivas, você vê uma rejeição maior, né, à homossexualidade. E a explicação para isso são basicamente duas, né? Primeiro, porque quando você está mais próximo das condições mais primitivas de existência, intuitivamente, a humanidade percebe determinadas condutas como ameaças existenciais. E como nas condições mais primitivas a reprodução está em alto grau, é absolutamente crucial para a sobrevivência daquela própria tribo, né, daquele grupamento humano, ela percebe que prejuízos à ordem reprodutiva são problemáticos. Então, às vezes, ela reage instintivamente a isso. Então, isso seria um dos motivos que levariam a essa rejeição primal, né? Só que isso também tem um curioso outro lado, porque eu não explicaria por que a homossexualidade masculina é sempre reprimida com maior violência que a feminina. E deveria ser o contrário, uma vez que o valor reprodutivo de uma mulher é incomensuravelmente maior que o do homem, né? Se você pegar um universo de 10 mulheres, uma delas sair da dinâmica reprodutiva, é 10% de queda na capacidade reprodutiva de uma população. Ao passo que sair 1, 2, 3, até, dependendo do caso, até 9 homens não faz diferença, porque um só pode manter. Então, por que a repressão à homossexualidade masculina é maior que a feminina? Aí também a isso antepôs duas questões, duas respostas. Uma delas é que
a homossexualidade feminina é menos prejudicial no sentido da viabilidade do ato reprodutivo. Ou seja, mesmo uma mulher sendo totalmente lésbica, ela ainda pode, como ela sendo passiva no ato sexual, ela pode ser engravidada do mesmo jeito. Na pior das hipóteses, pode ser até coagida. Então, ao passo que o homem, se não tiver impulso sexual em direção à mulher, ele não tem nem como coagi-lo. Então ele é muito mais inviabilizante em termos reprodutivos, né? Então tem esse ponto. E como, dependendo do arranjo de uma sociedade, especialmente sociedade em condições mais duras de existência, pode até haver essas relações homossexuais entre mulheres, não vai fazer diferença, elas vão acabar sendo casadas e vão acabar se reproduzindo do mesmo jeito. E o outro fator é que, apesar de haver esse problema, todas as civilizações sempre tiveram que lidar com a questão da transexualidade também. São as pessoas que manifestam características de comportamento sexual típicas do sexo oposto. E se há um prejuízo, uma perda reprodutiva, por exemplo, nas mulheres assumirem funções mais masculinas, por outro lado, ela pode desempenhar bem essas funções. E frequentemente, quando uma mulher consegue romper essa barreira cultural e se aceita no grupo masculino, geralmente é até porque ela faz com funções masculinas até melhor do que a maioria dos homens. Então você perde, como sempre há essa confusão entre transexualidade e homossexualidade, você perde uma mulher no jogo reprodutivo, mas você ganha um homem acima da média, né? Ao passo que do outro lado não funciona, porque o fato de um homem querer exercer as funções femininas, a função feminina primordial é a reprodução. E não importa o quanto ele se esforce, ele não vai engravidar. Então é inútil a transição dele. Então esse seria mais um motivo, né, que ajudaria a explicar esse problema. Isso sem contar aquele fato da estranheza que a maioria dos homens héteros tem em relação à homossexualidade masculina, né? Você, em alguns aspectos, chega a ser quase até uma ofensa, né? Como assim você não sente atração pela mulher? É uma coisa assim que é quase uma blasfêmia, num certo sentido. É a dificuldade de você estabelecer um certo grau de companheirismo, né? Porque, por mais dissonantes que sejam as volições, as opiniões, os interesses masculinos, eles praticamente sempre convergem nessa questão do interesse sexual, né? Então, essa desassociação de interesses entre o homossexual e o heterossexual também gera essa estranheza. Mas tudo isso é apenas uma introdução para deixar claro que a maior parte desses aspectos foi tratado antes. Recapitulei eles brevemente aqui, tem muito mais coisa nesses outros vídeos, e a questão aqui é num nível um pouco mais sofisticado do que isso. Mais do que uma simples questão de sobrevivência mais primal, ou mais uma simples questão de ignorância também. Qual que é o argumento mais sofisticado para, não vou dizer nem a condenação, mas para a reprovação da homossexualidade, que você vai ver fortemente na tradição cristã, na tradição católica, no nível teológico, mas você vê também em outras culturas. Isso vê um pouco no Islã, claro, você vê também isso ressoando em alguns elementos da tradição budista. E, na realidade, a explicação é até nisso bem simples. O problema não é o fato de ser homo, é o fato de ser sexualidade. A sexualidade em si é um problema. Só que ela é um problema que está atrelado à reprodução, então ela não só tem uma inevitabilidade, como ela tem uma necessidade. Ao passo que quando você vai para o lado da homossexualidade, você perde essa dimensão da necessidade. Então ela meio que perde a compensação. E quais são os problemas? Porque ela é essencialmente um problema. Porque ela está sempre te puxando para um nível mais primitivo de existência. Isso todo mundo sente, isso é claro. A gente vê, mesmo no nosso mundo mais laico, na situação mais mundana, você sabe que você tem determinados interesses que você precisa cultivar, você precisa ter um grau de estudo, de trabalho, de concentração em alguns aspectos, que você mesmo percebe que são aspectos mais importantes, mais superiores, tanto se você pensar de uma forma espiritual, de uma forma de engrandecimento espiritual no nível mais místico, ou apenas no nível mais intelectual. E o fato é que esse impulso sexual te atrapalha. Ele está sempre te puxando para trás. Ou seja, ele te dificulta você exercer esses estágios superiores da existência humana, te puxando para um grau mais primitivo, né? E todo mundo sente isso, isso é auto-evidente. A sexualidade é extremamente perturbadora, ela desestabiliza, ela te gera conflitos emocionais, ela gera sofrimento. Ela tem uma compensação, ela gera um certo prazer, mas se você pensar bem, ela é mais ônus do que bônus. Cara, você gasta tempo, gasta dinheiro com ela,
investe em relacionamentos, tem decepções, tem desilusões, tem ciúme, tem um monte de coisas que vêm atreladas a ela que são extremamente prejudiciais. A não ser que você tenha muita sorte na vida, né? A maioria das pessoas vai experimentar grandes prejuízos na sua existência ao exercer sua sexualidade. Mas, a nível reprodutivo, ela tem a sua necessidade, a sua inevitabilidade. Então, como ela é necessária, a sociedade se organiza de tal forma a tentar minimizar esses aspectos deletérios, né, da sexualidade e tentar maximizar essa utilidade. Não só no sentido reprodutivo, né, tentando regulamentar a reprodução, tentando maximizar esses aspectos, mas também no sentido de relacionamento afetivo, tentando fazer com que a sexualidade em si seja sempre uma ponte para o desenvolvimento de relacionamentos mais saudáveis. Em suma, pega aqui no meu vídeo lá dos 4 tipos de amores, né? Que é o porneia, o eros, o filia e o ágape. A sexualidade em si está na dimensão do porneia. Para construir um relacionamento humano, passar pela dimensão do eros, né? Não basta o sentimento físico, tem que ser esse sentimento psicológico um pouco mais trabalhado. Mas nenhum relacionamento humano dura se você não fizer a transição do eros para filia. Então, um casamento necessariamente vai naufragar se daquela dimensão erótica necessária para o seu surgimento, ele não evoluir para o nível de filia. Filia que é aquela relação mais fraternal, aquela relação mais de amizade que pode superar totalmente qualquer forma de sexualidade. É um dos motivos porque os casamentos arranjados das tradições às vezes funcionam até melhor do que os casamentos que surgem por amor, né? Porque os casamentos arranjados, eles já são jogados no nível da filia diretamente, eles pulam a etapa do eros, ou podem desenvolver até eros posteriormente, já amarrado do filia. Então eles têm um grau de estabilidade, além da imposição social, mas eles têm um grau de estabilidade interna, que as partes já estão comprometidas com essa dimensão, que depois que surgiu o amor romântico, essa dimensão se perdeu, elas querem sempre começar com essa dimensão inferior no sentido de estabilidade, né? E depois, sim, elas podem tentar evoluir para o nível mais alto. E que, aliás, gera um adendo muito interessante também com essa questão do relacionamento do casamento homossexual, né? Porque ele vai um pouco nesse sentido também, de tentar otimizar o tipo da relação. Mas antes de chegar lá, o fato é que a sociedade tentou se organizar de forma a maximizar esse benefício da reprodução e esse benefício do relacionamento afetivo também, tentando fornecer meios de fazer com que o casal evolua nesse relacionamento para um amor mais sólido, né? Mais sofisticado. Então, assim, você tem a sexualidade em si é um problema. Ela é extremamente passional, ela é extremamente violenta, ela te desestabiliza. No fundo, você gostaria de não ceder a ela, você acaba cedendo. Especialmente os mais jovens têm dificuldade até de se concentrar nas coisas mais básicas enquanto não resolver esse problema desse impulso sexual, nem que seja na base da masturbação mais básica. Só que ela tem essa necessidade, então você administra essa necessidade. A homossexualidade tem todos esses problemas, às vezes até piorados, mas ela não tem a necessidade, ela não é necessária. Então, isso faz com que as tradições percebam esse problema. Veja só, até a sexualidade em si, a heterossexualidade em si, já é um problema que muitas tradições às vezes percebem como tão problemático, tão grave, que até recomendam que você se abstenha da sexualidade. Por isso que existe toda uma classe de profissões de vocações celibatárias, né? Que aí, de uma certa forma, se você tem um impulso sexual mais fraco, você conseguir dominá-lo, é preferível, às vezes, até para os seus desempenhos pessoais mesmo, se abster disso e se concentrar nas coisas mais úteis. Muitos grandes pensadores, grandes filósofos, grandes cientistas tinham essa dimensão celibatária. E, inclusive, há alguns indícios de que as pessoas celibatárias até vivem mais do que as pessoas não celibatárias, né? Então, as tradições, elas já recomendavam que até mesmo para a pessoa heterossexual, melhor seria não se deixar levar pela sexualidade, né? E claro, isso do ponto de vista sabendo que a imensa maioria das pessoas vai. Então a reprodução da humanidade está garantida de qualquer forma. Mas isso nesse nível pessoal, até a heterossexualidade, ela é mal vista, principalmente no seu impulso mais pleno. Se é assim, a homossexualidade, que é inútil do ponto de vista reprodutivo, ela vai
ser visto de uma forma mais negativa ainda. Vai se recomendar ainda mais que essa pessoa assuma uma vida celibatária. De modo que, tradicionalmente, a solução para o problema da homossexualidade é o celibato. É a mesma solução que é aplicada também para os heterossexuais que querem sair dessa dinâmica da sexualidade, né? E aí que vem a grande questão. A sexualidade, ela tem um bônus e um ônus, né? Então, considera-se que a sexualidade saudável tem que estar sempre tentando equilibrar uma coisa com a outra. Só que a homossexualidade não tem o ônus reprodutivo, que é o ônus do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista social é o bônus, tem essa inversão. Então ela tem sempre esse desequilíbrio. De uma certa, se a gente comparar com os outros impulsos mais viscerais, né, tantos impulsos de consumo, fome, né, sede, mas também os impulsos de se livrar de excreções, né? Você observe que tem essa curiosa assimetria na sexualidade masculina e na feminina. Se você for pensar bem, a masculina tem mais a ver com se livrar de algo do que com consumir algo, né? Ela é uma excreção, literalmente. Então, de uma certa forma, ela tem um grau de urgência mais imediato do que aquela de consumo. Porque, apesar das pessoas não estar acostumadas com essa vivência, o fato é que os seres humanos são capazes de passar muito mais tempo sem comer do que a maioria da gente acredita, né? Mas você se abster de uma excreção é bastante mais limitado o tempo, a não ser que esteja associado a você estar muito tempo também sem comer, sem beber. Mas, não sendo o caso, tem uma urgência frequentemente maior e muito mais pontual, né? Então ela tem essa similaridade com a heterossexualidade masculina, né? Esse negócio de você se descarregar. Ao passo que do ponto de vista feminino, ela tem, por analogia, né, ela tem um pouco mais da questão de consumo. Até ajuda a explicar um pouco a simetria entre poliginia e hipergamia, né? Porque você, de uma certa forma, você pode comparar a sexualidade feminina mais a essa ideia assim de receber, de consumir, e você consegue controlar, adiar isso por mais tempo, né? Mas assim, fugindo um pouco dessa analogia, que é apenas uma curiosidade, o ponto é que todos esses prazeres humanos, especialmente de consumo, eles têm um ônus. Por exemplo, você precisa se alimentar, você precisa comer, tem uma necessidade. Ele também tem um prazer. Só que se você comer demais, tem um ônus. Você pode ter uma indigestão, você pode ter um problema de obesidade, tem sempre um ônus. O consumo de materiais entorpecentes também tem esse. Então tem sempre um ônus associado a essas necessidades vitais. E qual que é o ônus da sexualidade? Afora esses problemas psicológicos, né, que eu já apontei. No ponto de vista da heterossexualidade, é o impacto reprodutivo, né? A princípio, ela parece uma paixão física sem ônus, mas ela tem essa possibilidade de levar à reprodução, que é, ao mesmo tempo, um problema e, ao mesmo tempo, também uma solução e uma necessidade. Então, mas o fato é que ela tem um certo equilíbrio. Como a homossexualidade não tem esse ônus reprodutivo, então ela tende a ser ainda mais desequilibrada. Ela tende, especialmente a masculina, a entrar numa espiral de consumo potencialmente até pior, né? Porque você não tem essa compensação que gera essa dificuldade. Veja isso do ponto de vista masculino. Você, para exercer a sua heterossexualidade, tem um ônus. Nem que seja um investimento emocional que você tem que fazer com essa parceira, todas as dificuldades que você tem que aguentar do ponto de vista masculino, a chatice feminina. Mesmo no nível mais primário do cara que se relaciona no nível da prostituição, ele tem que gastar dinheiro com prostituta. Mesmo o cara que está no nível da pornografia, às vezes também tem um gasto de tempo, tem sempre um ônus que te limita. Esse ônus tende a ser menor na homossexualidade, porque é uma disposição entre as duas partes, no caso especialmente a masculina. Então, quando se localiza, pelo menos se dois parceiros, apesar de serem minoritários populacionalmente, conseguem se ajustar, a tendência é que esse desenvolvimento seja mais facilitado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele entra também numa espiral de níveis cada vez mais fechados naquela relação ali, que tende a afastar ainda mais de outras determinadas atividades. Então, isso gera esse potencial também, né? Então, todos esses aspectos levam as tradições, entendendo aqui especialmente esses negócios dos tabus como uma espécie de modo de segurança da sociedade, modo de segurança inconsciente, né? São coisas que são ativadas no imaginário social quando
subconscientemente, a sociedade, de forma indireta, por meio de algumas pessoas mais perspicazes, percebe que tem algum problema, alguma coisa gerando determinadas tensões. Então ela reage produzindo valores culturais assim meio frequentemente simbólicos, meio estranhos, que tentam compensar essa problemática. Mas o ponto é deixar claro, como a heterossexualidade por si só já é um problema, mas ela tem uma necessidade, então, evidentemente, ela tem que ser aceita, ela tem que ser regulada, ela tem que ser administrada. Mas como a homossexualidade não tem essa necessidade, ela poderia perfeitamente desaparecer, não tendo essa necessidade, então ela não tem a compensação. Bom, se a sexualidade em si já é um problema, mas nesse caso não tem nem a necessidade, então para quê? Então esse é o motivo da principal rejeição à homossexualidade. É aquele motivo que, no fundo, toda pessoa percebe. Quem de nós, em algum momento, já não se deu conta que seria muito melhor você se livrar do seu impulso sexual? As coisas seriam muito mais fáceis para você, né? Então, aí você fica, poxa, mas se o homossexual nem sequer vai ter poder utilizar isso de uma forma mais útil em termos reprodutivos, então por que não se livra logo essa porcaria? Só que, à medida que uma sociedade vai ficando mais sofisticada, vai ficando mais abastada, ela vai permitindo luxos cada vez maiores, né? Então ela vai dando vazão a todas esses acréscimos de níveis de satisfação que podem ser permitidos. E pro lado da heterossexualidade vai ser uma fartura maior de relacionamentos, no caso, para facilitar aquele mercado sexual, né? Facilitar relacionamentos mais livres, facilitar a prostituição, facilitar a pornografia. E, por outro lado, também, no lado homossexual, vai facilitar também essas relações, né? Mas todas elas, no fundo, acabam nos afastando de elementos mais primordiais da nossa existência, de elementos que, no fundo, nós mesmos entendemos que deveriam ser mais cultivados. É aquela questão que eu sempre coloco. Se um dia surgir um medicamento, uma pílula que você toma e mata seu impulso sexual, a maioria das pessoas vai estar tomando isso com regularidade. Nem que seja em determinados momentos para você estudar, para você realizar uma tarefa, para você se livrar, ou algumas pessoas vão tomar isso permanentemente. Esse reconhecimento intuitivo. Então, de certa forma, também, intuitivamente, as pessoas entendem que esse incentivo à sexualidade em si, eles acabam sendo incentivos às pessoas se desequilibrarem, elas se dedicarem a coisas menos produtivas, menos engrandecedoras, e ainda mais ainda quando você vai na direção da homossexualidade, né? Então essa é a percepção intuitiva que a sociedade tem, as culturas têm a respeito desse tema. Agora, vale a pena apontar também o outro lado, aquela questão que eu coloquei, do fato de que não é apenas uma questão de regular a reprodução, né? Você também tem a questão de você tentar utilizar a sexualidade como uma forma de construção de relacionamentos afetivos. É um caminho para que você tente construir relacionamentos maiores. De certa forma, isso é meio que evidente. Todo e qualquer tipo de relacionamento, homem e mulher, vai começar passando, ou vai ter que passar em algum momento por isso, a não ser aqueles que sejam muito platônicos, né? Mas então a ideia é tentar otimizar essa relação. Se você for pensar bem, você percebe que a ideia de casamento homossexual acaba tentando resgatar um pouco disso. É uma tentativa de você tentar otimizar a relação homossexual. É meio que você tentar tirar o homossexual daquela vivência mais mundana, mais simplesmente libertina, e tentar dar a ele um relacionamento mais estável, uma coisa assim, mais como uma família. Você está tentando, de uma certa forma, otimizar, fazer com que ele saia do eros e passe para a filia, no nível mais alto. Tem essa curiosa característica que, paradoxalmente, isso é possível numa civilização que já transcendeu as necessidades materiais em algum nível. Ou seja, ela já atingiu um tal grau de libertinagem, de permissividade, e aí, meio que inconscientemente, ela tenta resgatar um pouco desses elementos, a tal ponto de que, quando você começa a fazer essas propostas de regulação da homossexualidade a nível de você ter até a dimensão estatal entrando nessa esfera, de formalizando uma relação, uma união estável, uma união civil homossexual, ao fazer isso, mais uma vez, você está tentando regulamentar essa situação. Em alguns aspectos,
quando funciona, pode ser uma coisa até muito boa, porque você acaba dando uma utilidade a isso e você pelo menos estabelece casais homossexuais um pouco mais estáveis e que passam a desempenhar algumas funções sociais mais bem definidas. Tende a ser melhor do que deixá-los numa vida desregrada. O problema é que a homossexualidade masculina é mais difícil de conter do que a heterossexualidade em si. Então é bastante complicado. Os casais homossexuais masculinos tendem a ser mais promíscuos ainda do que os casais héteros. E mais ainda do que os casais lésbicos, né? Então, não é fácil, mas não deve ser uma tentativa de você regulamentar isso. E com relação a você tentar até mesmo dar-lhes uma utilidade social a nível de criação de crianças, né, se vocês não podem reproduzir, você pode adotar, de uma certa forma você está tentando domar esse impulso no mesmo sentido paralelo que você dá a tentativa de se regulamentar e otimizar a heterossexualidade em si. Está tentando fazer o mesmo com a homossexualidade. É curioso, porque apesar de toda essa ideia de que é uma liberação, é uma libertinagem, não sei o que lá, mas no fundo está tentando regulamentar também, tentando colocar regras, colocar legislações em cima disso. Chega só paradoxal em muitos aspectos, né? E no caso de você gerar células sociais mais estáveis, ou seja, gerar casais, isso tem uma função dentro da ordem social que tende a ser benéfica em vários aspectos. Apesar do... Eu acho que o problema que isso traz não está na ideia de você regulamentar em si. O problema está na própria homossexualidade, que é muito mais difícil de ser regulamentada. Então você tenta fazer esses simulacros assim, de células sociais, né? Simulacros porque não são células no sentido reprodutivo. Mas o impulso primitivo meio que estraga tudo, dificulta muito, né? E claro, quando você consegue criar essa pequena célula social, onde de fato há um casal, por exemplo, adota uma criança, isso conseguisse funcionar de uma forma perfeitamente saudável, é uma tentativa de tentar solucionar um problema por meio daquilo que a humanidade sempre usou para tentar domar a sexualidade. Eu só volto a dizer que isso é um não problema, né? Porque na realidade, numericamente, a quantidade de casais homossexuais que estão dispostos realmente a adotar crianças é absolutamente insignificante. Não faz diferença para absolutamente nada. É simplesmente uma fraude dizer que existe uma demanda. Não tem. É um discurso utilizado para tentar legitimar, para tentar dar argumentos em favor. Mas, na verdade, isso aí, né, se você teve alguma convivência com o universo de homossexualidade, quem já teve esse pessoal, quem já foi simpatizante da causa, né, você percebe isso muito. Cara, não tem ninguém simplesmente querendo adotar crianças. Dá para contar nos dedos. E quando eu digo dá para contar nos dedos, no Brasil, sai procurando na internet casais, especialmente casais homossexuais masculinos, procurando adoção. Ixi, praticamente inexistente. A confusão acontece porque a maioria desses casais, quando tem crianças envolvidas, é porque elas trazem a criança já de outros relacionamentos, especialmente mulheres. É uma mulher que se separou, teve um filho de uma forma independente, depois assume um casamento, um relacionamento homossexual, e essa criança já está lá. Então isso é outra questão, e eles colocam isso na conta. Mas mais de 90 tantos por cento é essa situação. Ou às vezes até o homem também que traz pode acontecer isso também. Ou às vezes tem uma criança envolvida por algum outro fator familiar, né? Às vezes é a única pessoa que pode cuidar daquela criança. Agora, achar que existe uma quantidade significativa de homossexuais em filas de adoção para que seja ao ponto de ser uma possível solução até o problema do abandono infantil, né? Como eu mesmo pensava, é total ilusão, isso não acontece. Então, é o tipo daquele tema que, independente de você ser favorável ou contra, ele é insignificante em termos percentuais, né? E aí, tanto nos problemas que vem trazendo quanto as possíveis soluções, já são insignificantes. Não quer dizer que você não deixa dar atenção a essa questão, né? Mas só não se deixa enganar pelo argumento de que isso é relevante em qualquer escala significativa para a sociedade. Até pelo fator até intuitivo, né? Que como eu aponto nesses vídeos, na realidade a maior parte, eu arrisco dizer que a maior parte da homossexualidade, ela não é homossexualidade pura, forte, ela é em parte bissexual também, né? Provavelmente, o maior dos grupos da sigla LGBTX, o grupo maior de todos é o bissexual. Provavelmente o maior de todos juntos. E então aí você já vê que existe aquele dogma
dos movimentos, das militâncias homossexualistas, que eles tentam empurrar a goela abaixo de qualquer forma, de que você não tem escolha, que é uma coisa que não é. Na maioria dos casos tem um grau de escolha. Tanto é que pessoas que saem de um tipo de relacionamento para um e depois vão para outro. Isso está acontecendo o tempo todo aí. Então, um grau de escolha sempre tem. Quando esse grau de escolha está envolvido, um dos fatores que pode te levar a optar pela homossexualidade é exatamente não ter o ônus reprodutivo. Exatamente porque você não quer ter envolvendo criação de crianças. Então, isso é um dos benefícios de você assumir um relacionamento homossexual quando isso é possível. Se você não está interessado nisso. Muitos casais heterossexuais não querem ter crianças, frequentemente. Eles são os famosos child free. Mas, se você tem essa disposição a não ter criança e ainda tem alguma inclinação homossexual, é mais prático para você ir nessa direção. Pelo menos você não corre risco de ter uma gravidez desejada e ter que arcar. Mesmo quando você não tem a hombridade de assumir, né? Você não tem que arcar com o ônus de um aborto também. Então, isso é só para reforçar essa ideia de que é simplesmente insignificante, numericamente falando, a quantidade de casais homossexuais que são dispostos a adotar crianças que já não estão dadas delas em alguma configuração familiar prévia. E pesquisa. Em qualquer... Tem vários sites que dão dados a esse respeito. É só você tomar o cuidado para não cair na ilusão que a maioria deles infla os números com essas crianças que já estão dadas no relacionamento. Viu? Cara, não vou chutar números aqui, porque sempre que eu olho tem uma variação aí, né? Mas é com certeza mais de 90% das crianças envolvidas em casais homossexuais são aquelas que já estavam dadas antes do relacionamento homossexual em si se formalizar. Bom, mas chega, a questão que eu queria colocar basicamente esse adendo, que ficou até um vídeo... Um dos motivos de eu não ter tratado desse assunto antes é que aqueles vídeos, que era para ser um vídeo único, né, já ficou grande demais, tive que dividir em dois. Se fosse colocar essa temática lá ainda, o vídeo ficaria gigantesco. Mas ele passa a fazer parte desta temática, né? Dos vídeos 313 e 314, que é o miso, homossexualia e homofobia, e o homossexualidade e o enigma evolutivo. Esse aqui é aquele que lida com essa questão um pouco mais profunda de por que há essa rejeição à homossexualidade num nível mais sofisticado. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 2 de dezembro de 2022. Obrigado por sua atenção.